tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja acordado, embora seja tarde, mas eu sei que depois do almoço dá esse cansaço, uma preguicinha, mas vamos acordar e deixar de preguiça. Estamos iniciando aí mais uma semana de aulas. Hoje, com a disciplina de gramática, vamos retomar aí o conteúdo de figuras de linguagem. Como eu expliquei para vocês, é um conteúdo bem importante que vocês precisam estar atentos, tá? E conhecer mais sobre, porque é um conteúdo muito cobrado aí nos Enems da vida, tá? Principalmente agora, né, que o Enem tá com essa nova roupagem aí do Enem seriado por série. Então, vamos ficar atentos e ligadinhos nesses conteúdos que são importantes para vocês, tá? Bom, e aí a gente vai pegar aí, só recordando aquilo que a gente já tinha discutido nas aulas anteriores, tá? Ou melhor, na aula anterior, sobre as figuras de linguagem. Então, vamos relembrar aí que a gente pode dizer que as figuras de linguagem, elas também conhecidas como figuras de estilo, tá? Elas são recursos muito utilizados pelos escritores, tá? Que utilizam aí essas figuras justamente para provocar um efeito interpretativo no público leitor, certo? E esses artifícios aí que são usados na linguagem, certo? Porque quando a gente quer utilizar aí não o sentido real, o seu significado real, tá? Daquilo que está querendo ser dito. Então, quando eu não quero utilizar esse sentido, eu faço esse jogo aí com as figuras de estilo ou figuras de linguagem para causar um efeito interpretativo mais amplo, tá? Mas aí, para que isso aconteça e para que eu saiba disso, é importante também que a gente retome aí a nossa memória daquilo que a gente tinha visto lá no iniciozinho do ano, né, nas nossas aulas presenciais, que foi justamente o sentido, os conceitos de linguagem, tá? Que são fundamentais, que é os sentidos aí, tanto denotativo quanto conotativo, lembram? Que eu vou ter aí a conotação que diz respeito no sentido figurado, tá? Ou seja, aquele sentido que depende do contexto em que aquelas palavrinhas elas estão sendo utilizadas de diferentes significados, tá? Ela é caracterizada aí por possuir termos criativos e que despertam aí os sentimentos do meu receptor, de quem está lendo, quem está recebendo essa mensagem. Então, eu costumo dizer que o sentido conotativo é aquele sentido mais emocional, que traz as expressões, né, os sentimentos, dependendo do contexto em que as palavrinhas elas estão sendo inseridas e a intenção que elas têm ali naquele texto, naquele poema, naquela música, para causar a quem está lendo ou quem está ouvindo, tá? Já o sentido denotativo, como a gente também já viu, né? Ele remete a palavras que são usadas no sentido literal, no seu sentido real, tá? E que independe aí do contexto que está sendo utilizado, tá? Os termos denotativos, eles apresentam aí pra gente o significado original do dicionário, tá? Então, sempre lembrando que denotativo vem do de dicionário, sentido real, e o conotativo, aquele sentido mais utilizado para a questão da emoção, da expressividade do meu texto e do contexto também, tá? Então, não esqueçam disso. A gente também viu que a classificação das figuras de linguagem que a gente pode ter, elas vão ser catalogadas, tá? E de 4 maneiras, de 4 formas distintas. E a gente viu na aula passada as figuras de palavras, tá? Que diz respeito ao significado, obviamente, das palavras. A gente viu que também vai ter as figuras de pensamento, as figuras de síntese e as figuras de som. A gente vai ver cada uma delas. Como eu já falei, já terminamos as de palavra. E na aula de hoje, tá? Nos deteremos aí apenas as figuras de pensamento, ok? E aí a gente vale lembrar, as figuras de pensamento, o que são, professora? Onde que eu encontro, né? Então, as figuras de pensamento, elas expressam aí uma combinação de ideias, tá? Figuras de pensamento. Então, ela vai remeter
uma construção, uma combinação de ideias, de pensamentos, tá? E podemos aí citar como representantes desse grupo de figuras, tá, de pensamento, a hipérbole, a ironia, o eufemismo, o paradoxo, a antítese, a prosopopeia, tá? Além de outros, tá, que vai existir também de figuras de pensamento, mas que não tem, que são de menor expressão, ok? Então, vamos começar aí a entender e a estudar a hipérbole, tá? Ou auxese, mas é mais conhecido como hipérbole, tá? Que é uma figura aí de linguagem que indica o exagero, tá? Quem nunca utilizou uma hipérbole na vida, vocês mesmos na aula presencial, né? Na hora do intervalo, professora, estou morrendo de fome. Ou na última aula, né? Quero ir para casa, estou morrendo de fome, estou morrendo de sono. Então, são exageros que a gente, na nossa fala, né? Que a gente transmite aí essa ideia exagerada. Exemplo aí, né? O trecho da música Exagerado, por exemplo, do cantor Cazuza, é um exemplo muito claro de hipérbole. Vamos analisar. Paixão cruel, desenfreada. Te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Então, nessa letra aí dessa música, né, o eu lírico ele vai expressar o quê? Um exagero quando ele diz que te trago 1000 rosas roubadas, né? Então, a gente vai ver o quê? Como? Às vezes ele nem trouxe, né? Quando ele diz isso, te trago 1000 rosas roubadas, quer dizer, um exagero na forma como ele está se colocando, como ele está se pondo. Um exemplo bem claro de hipérbole, tá? A gente tem também a hipérbole que são passadas aí nas tirinhas, tá? A gente vai ver aí que a expressão morrendo de inveja utilizada nessa tirinha é uma hipérbole, né? Quando ele diz aí no último quadrinho, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Ninguém morre de inveja, né? Então é exagero aí da nossa fala, exagero do nosso pensamento. Morrendo de amores, morrendo de fome, morrendo de sono, tá? Então são exageros, ok? E aí a gente passa para outra figura aí de pensamento bem utilizada, né? Que vai ser o eufemismo. Talvez vocês já devam ouvir, né? O nome eufemismo, mas que vocês já devem ter utilizado ou alguém que vocês conhecem já utilizou, tá? O eufemismo também é uma figura de linguagem, certo? E ela representa aí um aspecto principal, o uso de palavras suaves para informar ou comunicar algo grave, tá? Quando eu quero dar uma notícia muito grave, que tem um forte impacto, eu tento utilizar palavras bem suaves para que aquilo que seja ruim não se torne pior, tá? Vamos para o exemplo. José passou dessa para melhor, quando na verdade eu queria dizer o quê? Que o sujeito morreu, tá? O deputado enriqueceu por meios ilícitos. Para que eu não diga que ele enriqueceu roubando, né? Eu coloco aí por meios ilícitos, tá? Lucas faltou com a verdade para a mãe. Para não dizer que Lucas mentiu, eu coloco que ele faltou com a verdade. Então, eu suavizo a forma como eu estou me expressando, tá? Para não causar um impacto maior. Então, o eufemismo, ele tem essa função de suavizar aquilo que eu estou querendo passar para o meu leitor, para o meu ouvinte, tá? Para que não se torne algo mais grave. Também tem na tirinha, né? Vamos analisar essas charges aí, ó. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não utilizadas, né? Então, nessas charges aí, a gente vê que a definição de fofoqueira, né? Produtora de biografias orais não utilizadas,
que é uma palavra que foi utilizada aí para suavizar o discurso, né, de fofoqueira. Então, para não dizer assim, eu sou fofoqueira, né, porque tem uma palavra bem forte, as pessoas não gostam, e aí ela utilizou como o quê? Como reprodutora de biografias orais não autorizadas. Então, ela suavizou aí a palavra fofoqueira, tá? Então, o eufemismo, lembre-se sempre que ele vai existir para suavizar, para amenizar, tá? Na hora da comunicação sobre algo muito grave, certo? A gente também vai ter, gente, a ironia. Quem nunca utilizou de ironia, né? Acho que a gente utiliza sempre. Com os nossos colegas, né? Em sala de aula, brincando, para estar ironizando algo. Então, a ironia aí, ela indica aí um sentido da palavra diferencial do habitual, tá? Empregada aí, então a gente diferencia algo diferente, né? Para fazer esse trocadilho. Observe aí nesses dois exemplos que a gente postou. Ele é tão corajoso que correu ao ver o rato. É tão inteligente que não acerta nada. Então, vocês percebem que existe o que aí? Eu vou estar fazendo um trocadilho, tá? Diferente do que é habituado, né? Ao invés de eu dizer que a pessoa é medrosa, eu faço uma ironia, né? Eu faço uma forma de trocadilho ali para trazer um tom mais sarcástico, né? Ele é tão corajoso que correu aí ao ver o rato. É tão inteligente que não acerta nada, né? Para dizer que a pessoa não sabe, que não é inteligente. Outra observação aí que a gente vai ver que nessa charge, tá? Que a gente nota-se aí o uso da ironia, uma vez que o personagem está bem zangado, né? Com a pessoa que utilizou o termo inteligente de maneira irônica, tá? Então, quando a gente quer utilizar a ironia aí para causar um efeito bem legal, bem engraçado, né? Além da ironia, a gente vai ter a antítese, tá? A antítese, gente, ao uso de palavras que têm sentidos opostos, sentidos contrários, tá? Como, por exemplo, riqueza, pobreza, guerra, paz, alegria, tristeza, amor, ódio, dormir, acordar, continuar e parar, claro, escuro, e dentre tantos outros, tá? Então, lembre-se que a antítese sempre vai estar passando pra gente a ideia de oposto, de contrário, tá? Por exemplo, aí, ó, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, nesse trechinho aí, a gente pode entender a ideia de antítese, né? Toda guerra finaliza por onde devia ter começado. Então, finalizar, começar. Ideias opostas, tá? A gente também vai ter aí o quadrinho, né? Onde a gente vai ver que o uso da antítese aí expressa pelos dois termos que têm sentidos opostos, tá? Positivo e negativo, mal, bem, paz e guerra, tá? Então, são ideias opostas, ok? Olha só. Então, lembre-se sempre disso. Antítese, ideias opostas, contrárias, ok? Vamos para o paradoxo ou oxímoro, né? O paradoxo, gente, ele trata de ideias que demonstram falta de coerência, tá? Cuidado para não confundir com antítese. Antítese, ideias opostas. E o paradoxo são ideias que não são coerentes, que fogem completamente da coerência, tá? Portanto, o que acontece com o paradoxo? Corresponde às expressões que se anulam, que não fazem sentido, tá? O trecho da música, por exemplo, não é normal, da banda NX0, é um exemplo muito claro de figura de linguagem paradoxo. Vamos ler. Observem aí no vídeo o trechinho que diz o seguinte, ó. O tempo todo é tempo demais. Não é para sempre,
o para sempre se vai. Nem tudo que acaba tem final. Então, esse trechinho aí que tá grifado, tá aparecendo aí no vídeo, a canção inteira, ela expressa vários trechos com paradoxo, tá? E um deles é justamente esse trecho que está aí marcado para vocês. Nem tudo que acaba tem final, né? Quando, na verdade, o termo acabar, no seu sentido literal, no seu sentido denotativo, expressa justamente o fim de algo ou de alguém, mas que na letra dessa música ele traz aí o paradoxo, né, que são ideias que não têm coerência, né? Se tudo acaba, acabou, né? Findou ali. Mas ele diz que tem final. Então, há uma possibilidade de existir alguma outra coisa, né? Então, aí são ideias que não se batem, né? Nem tudo que acaba tem final. Como assim? Nem tudo que acaba tem fim, né? São ideias incoerentes que não encaixam, tá? Então, não é ideias opostas. Ideias opostas é a antítese. Ideias que não são coerentes, tá? São chamadas de figuras de linguagem paradoxo, ok? Temos também no quadrinho, se vocês observarem, né? Quando ele diz, ó, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta, né? Então, o que que a gente pode entender aí? Onde é que está o paradoxo nesse quadrinho? Que o uso das ideias aí, né, com sentidos opostos, realça aí os termos que explicam a certeza, né? Se ele diz que toda certeza é relativa, né? E como que ele diz depois que o aluno, quando pergunta para ele, tem certeza, professor? Ele diz absoluta. Então, se a certeza ela é relativa, como é que ela pode ser absoluta? Né? Então, a gente percebe aí que são ideias que se anulam, né? Que não se encaixam, que são incoerentes, ok? Espero que vocês tenham entendido, cuidado para não confundir. Mais uma vez, antíteses, ideias opostas. Paradoxos, ideias que se anulam, que não são coerentes, não fazem muito sentido, ok? E a gente vai para outra figura aí, que é a prosopopeia ou personificação, tá? Que é uma figura de linguagem que compreende a incumbência aí de qualidades e sentimentos a seres irracionais, tá? Vamos observar aí essa frase que diz o seguinte: o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Aí você fica, poxa vida, o jardim olhava as crianças? Mas como? O jardim é uma coisa irracional, uma coisa inanimada, uma coisa sem vida, né? Não é um humano para olhar, para ver. Então, quando a gente tem esse tipo de expressões nos nossos textos, nas nossas frases, a gente sabe que está se tratando de quê? Uma figura de linguagem chamada de prosopopeia ou personificação, tá? Observem também o trecho dessa música, Cruzando Raios, de Orlando de Moraes, que diz o seguinte: estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar, neste azul, que azul, que azul. Então, a gente sabe aí o quê? Que as estrelas, elas não fogem, né? Portanto, é atribuído nelas uma personificação. Eu estou personificando essas estrelas, né? Então, estou utilizando aí da prosopopeia. Estrelas vão surgindo, né? Fugindo aí. Elas não fogem, né? Então, elas ficam lá. Mas eu personifiquei essas estrelas. Eu dei aí uma figura de linguagem de prosopopeia, tá? Também tem as prosopopeias, obviamente, em quadrinhos e em tirinhas. O exemplo aí desse quadrinho, né? Que a personificação aí vai ser expressa na última parte do quadrinho, né? Onde Zé Lelé afirma que o espelho está olhando para ele, né? Quando ele diz, ele é a que está me olhando, né? Então, utilizou-se aí uma característica dos seres vivos de olhar. O espelho, ele não olha, né? Ele apenas reflete a nossa imagem, mas ele não olha. Mas aí a gente percebe que ele utilizou uma personificação para esse espelho, né? Um ser inanimado que não tem essa capacidade humana de olhar, de ver, né?
Ele que está se vendo, na verdade, mas aí ele personificou esse espelho. Ele utilizou aí do recurso da prosopopeia. Ok, gente? Então, quando eu tô dando aí características, tá? E qualidades e sentimentos a seres irracionais, a seres inanimados, eu tô trabalhando com a personificação ou a prosopopeia, tá? Outras figuras aí bem interessantes, outras figuras aí de pensamento, a gente tem a litote, tá? Que é representada aí para suavizar uma ideia, tá? Nesse sentido, elas vai se assemelhar muito com o eufemismo que a gente acabou de ver, tá? Que é bem como uma oposição da hipérbole, tá? Exemplo aí, não é que seja más companhias, disse o filho à mãe, tá? Pelo discurso, percebemos que, apesar das suas companhias não serem más, também não são boas. Então, ele vai estar se aproximando aí muito do eufemismo, tá? Que é feito aí para suavizar, ok? E pela expressão destacada aí, né? No exemplo 2, aquela bolsa não era cara, né? Esse não era cara, a gente observa que nessa expressão que está destacada, que o locutor aí enfatizou que a bolsa não é barata, tá? Ou seja, a negação do contrário, não é cara, tá? A gente também vai ter outra figura aí de pensamento chamada de gradação ou clímax, tá? Essa gradação é a apresentação de ideias que progridem aí de forma crescente, tá? Que vai ser chamado de clímax, ou decrescente, que é chamado de anticlímax. Exemplo, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto do nervosismo. Então, observe que vai acontecendo situações, né? Ela ficou calma, depois controlada, a ponto do nervosismo. Então, são situações que vão acontecendo gradativamente, tá? Então, vai se chamando aí de gradação ou clímax. A gente pode observar aí a progressão, né, da tranquilidade até chegar o nervosismo, tá? A gente também vai ter aí a apóstrofe. A apóstrofe, gente, é a interpelação, tá? Feita com ênfase. Por exemplo, ó céus, é preciso chover mais? Ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Né? Então, nesse exemplo aí, nesse exemplo 2, tá? A gente pode ver que o chamamento utilizado antes enfatiza a indignação que o locutor está tendo com a falta do telefonema de alguém, né? Então, você está esperando ali e você vai estar reclamando, indignado. Então, quando isso acontece, eu vou estar me referindo a quem? A uma apóstrofe, tá? Bom, então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E não guardem as dúvidas, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Vou estar aguardando todos vocês para que a gente possa tirar as duvidazinhas, ok? E aí, a gente hoje só vai ter apenas 3 questõezinhas bem rápidas para vocês estarem respondendo durante a aula, tá, gente? Vocês ainda têm tempo para estar respondendo e me enviando, ok? Mas não esqueçam, dúvidas, estou aqui para ajudá-los, certo? Não guardem dúvidas e também não acumulem atividade. Só temos aí 3 questõezinhas para ser respondidas durante a aula e para que vocês possam aí estar trocando ideias comigo e me questionando ou tirando dúvidas, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!